Graça e paz, eleitos. Hoje quero compartilhar sobre o tema revitalizar é preciso. O texto que vamos ler encontra-se no livro de Salmos, capítulo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Aqui temos a oração de Davi. Um roteiro para a revitalização. A palavra de Deus, quando nós encontramos no Antigo Testamento, também em 2 Crônicas, no capítulo 7, o verso 14, um texto tão conhecido e tão mencionado nos nossos dias, nos diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias! Nem sempre conseguimos perceber a importância e o lugar desse texto em relação com a revitalização. Cada uma das 4 condições para o reavivamento, humilhar-se, orar, buscar a Deus e se converter dos seus maus caminhos. O texto de 2 Crônicas é um resumo da promessa de Deus sobre a restauração do seu povo. É uma promessa divina, repetida de Gênesis ao Apocalipse. O verso 14 é a resposta de Deus à oração de Salomão. Nós encontramos no livro de 2 Crônicas o registro sobre tudo isso, como o testemunho aos que mais tarde voltaram do cativeiro e que enfrentaram diversas crises. Crise econômica, pressão das nações estrangeiras, dificuldades internas e externas. Deus voltaria a derramar o seu perdão e amor ao seu povo. Ele promete que iria recuperá-lo, revitalizá-lo, e por isso define as condições para o reavivamento. O povo deveria se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos maus caminhos. Desdobrando um pouco mais esse texto de 2 Crônicas, podemos aprender 3 aspectos importantes para a revitalização da igreja. Qual é o alvo da revitalização? O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Revitalização é a reanimação daqueles que já possuem vida. É a ação soberana e graciosa de Deus sobre aqueles que são o seu povo, que o chama pelo seu nome. Deus deseja revitalizar a igreja e não o mundo. Há 4 condições para essa revitalização. A primeira delas, como nos diz o texto, é a oração. A oração é o instrumento pelo qual manifestamos perante Deus o nosso desejo de sermos restaurados. A prática da oração é um dos mais extraordinários meios de graça de que o homem pode dispor. Oração por um coração submisso a Deus, por mais amor à sua palavra, por ousadia a fim de testemunharmos aos perdidos, e que o façamos com sabedoria do alto, intrepidez e amor pelo próximo, pelas famílias da igreja, para que o amor entre casais, entre pais e filhos cresçam e sejam um testemunho. Meus irmãos, o texto diz buscar a face de Deus. Isso significa procurar termos intimidades com Deus, estar na presença do Senhor. O texto diz humilhar-se, reconhecer que estamos longe dos padrões estabelecidos pelo próprio Senhor. É reconhecer que somos dependentes dele. O texto nos diz assim em Salmo 51, 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido, um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Também, em último lugar, abandonar os maus caminhos. Essa é a 4ª condição, e a última para o reavivamento é uma decisão firme de abandonar os maus caminhos. Sendo assim, 3 resultados serão vistos desta revitalização. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Note bem, 3 coisas que Deus vai fazer na vida da igreja como resultado de o buscarmos. Ele vai ouvir, perdoar e sarar a terra.
Não há dúvida de que Deus está pronto para ouvir, perdoar e curar. Mas nós estamos dispostos a cumprir as condições acima? Toda a igreja precisa de renovação, sendo assim, sob a orientação da palavra de Deus e na dependência do Espírito Santo, precisamos trabalhar para revitalizar a igreja do Senhor. Irmãos, a Deus é a glória pelos séculos dos séculos, assim como disse Isaías no capítulo 40 do verso 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amados, que Deus te abençoe e aplique a sua palavra ao seu coração. A Ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.